Bom dia, pessoal. A gente vai seguir com o Gyatro Rinpoche contando um pouco sobre a preciosidade da gente encontrar as condições para a prática dentro não só de um contexto externo, da gente encontrar isso fora, mas disso brotar de dentro também, né? Então é um método é um método compassivo, no fundo, esse tibetano, né? De mostrar a riqueza de modo a produzir um regozijo interno de ter encontrado isso, né? Então ele vai dizer assim: contemplar o sofrimento da existência cíclica e o renascimento humano precioso, que é tão difícil de obter, inspira vocês a usufruírem essa rara e preciosa oportunidade. Então, quando a gente ouve, né, isso é uma analogia que ele faz naturalmente com os 4 pensamentos que transformam a mente. Né? Ou seja, o primeiro é a vida humana preciosa. A raridade da gente encontrar o Dharma, encontrar as condições favoráveis e assim por diante. Né? Então, quando a gente ouve sobre isso, o nosso coração se aquece, a gente fica feliz de ter encontrado, né? Que legal. Então a gente se sente bem, né? Mas ele diz, ainda que seja a contemplação da impermanência que verdadeiramente os motive para começar imediatamente. Por quê? Porque ainda que a gente ouça e a gente se dê conta que a gente tem a faca e o queijo na mão, isso não necessariamente significa que a gente vai cortar o queijo e vai fazer qualquer coisa com ele. Então é a contemplação da impermanência que vai oferecer essa urgência dentro da gente, né? Porque a impermanência não é alguma coisa que a gente possa esquecer, alguma coisa que a gente possa fazer de conta que não está ocorrendo. Ela simplesmente aparece nas nossas vidas, assim que a gente queira. Um dos casos mais emblemáticos disso, por incrível que pareça, é o próprio caso tibetano, né? Se a gente quer tomar um exemplo. Ou seja, vocês imaginem, ele estava há mais de 1000 anos dentro de um contexto em que todo o país era voltado para isso. Né? Toda a estrutura do país, o rei era o Dalai Lama, vamos dizer assim. Né? E os monastérios, né? Se calculava que de 5 milhões de pessoas que haviam no Tibete, 1 milhão eram de monges. Né? E aquilo foi simplesmente varrido. Né? Maharaja, na forma dos chineses, entrou lá e varreu aquilo. Os que sobreviveram porque fugiram. Né? E os que ficaram, muitos foram mortos, torturados. Ficou uma condição super difícil. Né? Então, a gente lembra assim, a gente pode achar que a gente está firme na nossa conexão com o Dharma, no sentido das condições externas todas estarem aparentemente estáveis para nós, isso é muito frágil. Né? Vocês calculem, o Dharma, para ser traduzido do sânscrito para o tibetano, ele levou 400 anos. Né? Quem capitaneava isso era o Guru Rinpoche, ele começou isso. Né? Tinha Vairotsana, o tradutor, que tinha grandes mestres, né, realizados. Né? Se Tudion Olimpa levou 13 discípulos ao corpo de arco-íris, Vairotsana levou 130 e poucos ao corpo de arco-íris. Coisa absurda que eles faziam. Então eram esses mestres que capitaneavam isso tudo. Né? E nós estamos fazendo tudo um pouco a galope aqui. Né? Então é tudo muito recente. Né? Então, do mesmo modo que isso é recente, ainda é frágil. Né? Então, para a gente tomar cuidado com isso. Né? A gente está construindo essa conexão. A gente está... O Lama Sampin sempre lembra isso. Né? A gente está na época da pedra alicerce do Dharma no Ocidente. Né? Então, isso nos ajuda a lembrar que a gente tem muito trabalho para fazer ainda. Então, do mesmo modo que ainda que isso pareça que está vivo, e está mesmo, nada garante que a gente, amanhã depois aconteça alguma coisa, isso desaparece, isso escorrega por dentro da palma da nossa mão. Então a gente associa a preciosidade disso ao fato de que a gente pode perder isso a qualquer momento. Né? Podem surgir situações da nossa vida que nos obriguem a fazer movimentos em que a gente talvez nem se dê conta do Dharma. A gente simplesmente embarcou em alguma coisa e foi embora. Quando viu, passou 10 anos. Isso não é difícil de acontecer. Então a gente precisa se lembrar sempre disso. Né? Então a contemplação tradicional sempre vai trazer o fato da gente lembrar da impermanência. O Gyatro Rinpoche diz assim: uma vez que vocês não podem garantir quão longas serão suas vidas, vocês não têm ideia de por quanto tempo este nascimento humano precioso será seu.
A gente nunca sabe o que vai acontecer, não é nem no dia de amanhã, no dia de hoje, né? Então a gente nunca tem ideia de quanto tempo que a gente vai conseguir usufruir dessas condições todas, né? Devido ao fato de que os seus nascimentos na existência cíclica eles resultam de sua acumulação kármica, vocês começam a compreender que realizando esse potencial vocês devem utilizá-lo imediatamente. Ou seja, é como se cada um de nós tivesse um tempo para olhar por isso, né? Esse tempo, assim, como a gente não tem ideia de quanto tempo a gente vai ficar vivo ainda, a gente tem um tempo para poder olhar para isso, poder praticar e avançar o tanto que a gente puder, né? O tanto que a nossa condição permitir. Então cada um tem um tempo para fazer isso, né? É o tempo da sua própria vida. O Gato Rinpoche diz assim: vocês também começam a entender que é extremamente difícil sair do samsara sem alguém que os guie. Até este momento, vocês não tiveram sucesso em atingir a liberação sem um guia. Isso para nós hoje em dia é muito interessante, porque uma vez que os ensinamentos eles estão todos muito abertos, é muito fácil a pessoa encontrar por conta os ensinamentos. Ela vai no Google, digita, ela encontra o que ela quiser, ela baixa, ela não precisa nem comprar, né? Tem tudo PDF, ela encontra aquilo. Tradicionalmente não era assim, né? Os ensinamentos eles iam através das transmissões dos mestres, a pessoa não tinha outro meio de encontrar aquilo era tudo muito bem guardado. Não porque fosse alguma coisa escondida das pessoas, mas tinha um sentido de preciosidade, de só dar aquilo para quem realmente for usar, para quem realmente for praticar. Então não havia uma banalização, né? A chance disso ocorrer era muito pequena. Porque as pessoas que recebiam eram pessoas que os mestres viam que estavam no ponto de poder encontrar isso. Hoje em dia está tudo aberto. O que é bom, por outro lado, pode virar um obstáculo também se a pessoa não tiver uma boa conexão. Então a gente está nessa era que tem a pós-modernidade, pós isso, pós aquilo, pode surgir o pós-dharma, né? O pós-budismo, em que a pessoa da sua casa ela consegue fazer tudo e ela não consegue. A gente vai precisar de um guia. Isso pode parecer uma maldição. Sem um lama a gente não tem como avançar. Mas o fato é que não teve ninguém na história que atingiu a iluminação sem um professor. O próprio Buda Shakyamuni ele relata que ainda que ele não tivesse um professor humano, ele foi guiado por incontáveis Budas e Bodhisattvas que apareceram para ele e deram instruções para ele. Né? Então o Gyatro Rinpoche ele vai lembrar dessa importância. É muito importante que encontre um professor espiritual que seja qualificado e que tenha o desejo de ajudá-los a atingir a liberdade. De acordo com o budismo tibetano, o melhor guia espiritual é o Buda, como professor, o Dharma como o caminho e a Sangha como os melhores companheiros espirituais para ajudá-los a percorrer o caminho. Todas as escolas do budismo tomam refúgio nas três joias como fontes externas de refúgio. Então ele é super preciso, né? Não tem uma escola budista que não tome refúgio no Buda como professor, no Dharma como os ensinamentos, na Sangha como o conjunto dos praticantes que estão dedicados àquilo como fonte de refúgio. Então, são as três joias, são três tesouros, às vezes é descrito também, né? Porque são fundamentais. Agora, vocês vejam como é interessante, né? Como ele explica. O Gyatro Rinpoche diz assim: à medida que vocês vão aprofundando o caminho, o refúgio se torna mais interno. Por que isso, né? Porque no início pode parecer que o refúgio no Buda é um Buda externo, é o Buda histórico que viveu 26 séculos atrás. Que o Dharma é o conjunto dos textos que estão numa biblioteca, né? E que a Sangha é a Churma, é o conjunto das pessoas, né? A pessoa pensa, nossa, eu vou tomar refúgio nesses cidadãos aí, né? Estou ferrado. Então no início parece tudo muito externo. Com o tempo a pessoa se dá conta que cada um desses itens tem um princípio interno. Vai ficar mais interessante. Então, o Gyatro Rinpoche diz assim: de acordo com as escolas Hinayana e Mahayana, o refúgio é sempre tomado no Buda, Dharma e Sangha. Agora, quando você entra no Vajrayana, no mantra secreto,
Ainda que o refúgio seja tomado no Buda, Dharma e Sangha, isso segue, né? De acordo com o nível de entendimento da prática, o refúgio também é tomado no Lama, no professor espiritual, no Ida, na deidade de meditação, e na Dakini, o princípio feminino da consciência iluminada. Então a pessoa ela agrega a esses 3 refúgios aparentemente externos, ela agrega 3 refúgios internos, Lama, Ida e Dakini. Desses 6, se diz que o Lama é que vai congregar, ele vai como se fosse um funil, que tudo retorna a ele, né? Por quê? Porque o Buda ele vai ser apresentado a nós a partir do Lama. O Lama que vai ser a conexão com o Buda, pelo próprio aspecto da linhagem, né? Ou seja, se a gente for conectar o Lama ao mestre do Lama, ao mestre do Lama, aquilo foi, aquilo chega no Buda. Com certeza, isso é a linhagem. Né? O Buda, o Lama é quem vai introduzir o Dharma através daquilo fazer sentido para nós. Então, ele que vai estar na nossa frente apresentando o Dharma, vai fazer o Dharma ficar vivo para nós. O Lama que vai ser a inspiração para a Sangha, ele que vai ser o guia para a Sangha. Então se diz que o Lama ele vai ter uma importância ainda maior do que a do Buda. Não que o Lama está acima do Buda nesse sentido, mas ele que está na nossa frente falando a nossa língua, olhando para a nossa cara. Né? Não o Buda Shakyamuni. Então ele vai ter essa importância. O Lama que vai nos introduzir aos idams também. As deidades, vai nos introduzir as inteligências do Sambhogakaya. E também a esses aspectos livres e lúcidos da nossa própria mente, que são as dakinis. Então o Lama vai apresentar isso. A importância da pessoa ter um Lama, ela, entre outras coisas, diz respeito também ao próprio fato da coemergência. Né? O fato de que a pessoa ela só vai conseguir reconhecer um Lama fora se ela tiver um Lama dentro. Se ela não tem um Lama dentro, ela não consegue reconhecer o Lama fora, porque aquilo não despertou dentro dela. Então ela só vai conseguir ver qualidades do outro se ela tiver aquelas qualidades dentro. Então o próprio fato dela olhar para um lama e reconhecer ele como um lama, ou ela como uma lama, isso é o fato de que esse mestre interno ele brotou. Com o tempo, esse mestre interno e o mestre externo eles se fundem na própria realização da natureza búdica, né? Que é o local onde a gente se torna inseparável dos mestres. Então isso é super importante. Com o tempo, a pessoa vai vendo esses princípios de sabedoria surgindo em muitos diferentes lugares. E ela vai fugindo de uma sensação de pessoalidade, de uma sensação de uma necessidade de um aspecto de pessoalidade na relação. E ela vai vendo esses princípios mais sutis surgindo. Então isso é muito importante também. Então o Gyatro Rinpoche ele vai aprofundar isso. Né? Ele vai dizer, à medida que a compreensão desse refúgio interno se aprofunda, de acordo com a prática que é chamada de Mahayoga, o refúgio é então tomado em nossos canais, energias vitais e fluidos essenciais, de acordo com o Tantra Mandyana Yoga. Então, dentro do SEB, isso está presente, né? Porque não necessariamente de uma forma tradicional, como ele vai apresentar aqui, como isso é apresentado dentro do caminho tradicional tibetano, né? Onde são 9 caminhos até o Dzogchen, começando pelo Shravakayana, Pratyekabudayana e assim por diante. Mas vocês observem esse aspecto dos lungs, né, dos canais de energia. Né? Isso significa assim, sempre que a gente está nessa terra pura da fundação, da motivação, em que a gente olha para o Lama, a gente olha para o Dharma, a gente olha para as situações, e a gente tem essa decisão de fazer isso acontecer, a gente tem um lung, a gente tem impulso de energia, a gente tem um brilho nessa direção. E isso vai. Então isso é o próprio fato dos canais de energia dos lungs eles estarem ali. E a gente pode tomar a própria contemplação da nossa energia quando a gente está nessa posição lúcida de fazer isso tudo acontecer, como sendo uma prática de meditação também. Né? Então, Deus mostra que a gente equilibra os 5 lungas, a gente toma o próprio fato de ter brotado dentro da gente esse lung, essa energia da intenção iluminada, da conexão com o Dharma, com o Lama, com a prática como um todo, e a gente procura manter isso vivo, né? Então isso é a nossa conexão com essa dimensão mais interna também do refúgio. Então o Gyatro Rinpoche é muito preciso, ele vai sutilizando isso ponto a ponto. Então ele chega ao ponto de dizer assim, à medida que esse processo se aprofunda,
e se torna mais interno, de acordo com Hatha Yoga, o veículo da grande perfeição, o refúgio é tomado diretamente na essência da sua mente, que é vazia, em sua natureza, que é radiantemente luminosa, e em sua qualidade, que é compassiva sem qualquer obstrução, que de acordo com os Dzogchen são as três bases, os três pilares de contemplação. Essência, que é vazia, natureza, que é luminosa, qualidade, que é compassiva. Ou seja, nesse momento, a pessoa começa também a tomar refúgio numa dimensão luminosa da própria mente de construir as realidades. Ela escapa do niilismo, ela escapa do refúgio numa condição de apenas contemplar as coisas como vazias, que leva ela a uma quase indisposição com o mundo. Ela tem um sentido quase que de indiferença. Tudo é vazio, eu fico aqui contemplando o vazio, então nada tem muito sentido. Então aqui nesse momento a pessoa dá um salto, em que ela vê, começa a tomar refúgio também, ainda que as coisas sejam vazias, a mente constrói elas, então eu posso construir outras. Ela toma um refúgio nessa dimensão luminosa. Isso é importante. Isso nos retira de uma posição de passividade, de uma posição de não relação com o mundo, né? Então, Chenrezig, ele é a própria manifestação disso, né? Ele repousando na condição lúcida, ele se engaja em as coisas, né? Ou o próprio Guru Rinpoche também. Esses são vários aspectos de tomar refúgio, né? E o Gyatro Rinpoche, ele lembra isso. Ele vai dizer assim, bom, mas por que esses diferentes aspectos de tomar refúgio são necessários? Porque trata-se de um desenvolvimento que se dá naturalmente. À medida que a visão da nossa própria natureza como um Buda se aprofunda, as suas qualidades mais internas surgem espontaneamente, como uma criança que cresce, ou seja, sem esforço. Então é natural, ou seja, quando a gente começa a prática, a gente tem um foco muito no corpo, por exemplo. Né? Quando a pessoa vai começar a meditar, aquilo domina muito a experiência da pessoa por muito tempo. Ah, como é que eu faço com o corpo? Como é que eu melhoro o corpo? Como é que eu posso não ter dor? Aquilo tem um nível muito grosseiro de relação. Ainda que a pessoa possa utilizar a conexão com o corpo para ver coisas mais sutis, a pessoa sempre começa do grosseiro para o mais sutil. Então é natural que a gente, com o tempo, vá se dando conta de processos mais sutis. A conexão com esses processos mais sutis, isso é um reflexo de que a nossa própria, o nosso próprio refúgio está ficando mais sutil, mais interno. Né? E isso vai a um processo natural, que a gente não precisa controlar, a gente não precisa colocar isso dentro de uma planilha. Isso simplesmente acontece. O grande desafio que a gente vai ser sempre colocado é a gente manter a continuidade. Perseverança, né? Isso é o mais difícil. O resto tudo vem junto. Então, Gyatro Rinpoche diz, né? Quando você entra no caminho espiritual, o seu foco é mais externo. Isso é natural, porque enquanto iniciantes, vocês devem se relacionar desta forma. Gradualmente, quando começamos a ver que de fato é a nossa natureza verdadeira, é o nosso guia. No início, você deseja emular os seus guias, os seus professores, mas eventualmente você reconhece que de fato é a sua própria natureza, é o seu guia. Passo a passo, seu foco move-se de externo ao interno, à medida que passa a entender que as três joias são os canais, energias e fluidos, e similarmente, os canais, energias e fluidos são manifestação da essência, natureza e qualidades da mente. Ou seja, o Lama ele explica isso de modo muito detalhado também. Né? Ele coloca assim, né? Ou seja, quando a gente começa a praticar, a gente procura refúgios externos. Né? Então vocês vão ver mais adiante no texto, o Gyatro Rinpoche ele vai usar esse exemplo da gente começar usando pedras ou usando objetos inertes ou a estátua de um Buda como alguma coisa que a gente possa se apoiar na prática. Com o tempo, a pessoa vai abandonando a necessidade de usar elementos externos e ela começa a reconhecer que internamente ela consegue encontrar isso. Né? Aí ela descobre com o tempo que mesmo que o corpo dela está bem, ela precisa que a energia dela esteja bem. Então ela descobre como que ela equilibra o corpo, mas como que ela equilibra a energia. Quando ela descobre como equilibrar o corpo e a energia, fica mais fácil ela lidar com a mente dela. Que é uma coisa que vai preocupar muito ela no início, né? Os pensamentos, o que eu faço. Mais adiante, a pessoa descobre que ela tem uma paisagem. Né? Uma paisagem que vai reger
o local desde onde os pensamentos surgem, a energia dela e, naturalmente, a própria relação que ela vai estabelecer com o corpo dela. E tudo isso está conectado. Né? Então, a pessoa paulatinamente vai retirando o foco de uma condição grosseira do corpo para sutilmente começar a contemplar a energia. Aí ela começa a ver melhor como ela lida com a mente dela a partir dessa conexão com a energia, até ela se dar conta que tem paisagem que rege esses outros três. Aí, com o tempo, a pessoa vai ser convidada a reconhecer que, mesmo atrás da paisagem, tem o céu, que é uma natureza livre, porque essa natureza livre é a base desde onde a pessoa troca de paisagem o tempo inteiro, onde ela troca de pensamento o tempo inteiro. Tem um aspecto livre atrás. Do céu brota a paisagem, mente, energia, corpo. Então, o caminho da meditação é o caminho que vai naturalmente nos levando a reconhecer essas condições mais internas. Né? Aí o Gyatro Rinpoche toca num ponto interessante. Né? Ele diz assim, muitas vezes a religião budista é vista como um caminho de adoração de ídolos, por causa do estilo forte de expressão externa das fontes de refúgio. Ou seja, o fato de haverem muitas imagens, né? Haverem muitas tankas, né? Haverem muitas deidades, né? Muitos mestres. Né? Então, muitas vezes isso é um pouco mal interpretado, porque é visto como alguma coisa externa. Né? O próprio Tibete, às vezes, era chamado de... A tradição era uma tradição que eles chamavam de lamaísmo, né? Em vez de budismo, que era uma coisa quase de adoração aos lamas. Mas isso, na verdade, é uma percepção grosseira das coisas. Né? Então, com o tempo, a pessoa se dá conta de que o próprio fato das deidades, dos mestres, eles são expressões de sabedoria, que são representados muitas vezes de forma antropomórfica, como um meio hábil de nos permitir dar um pouco de forma a isso que a gente está procurando reconhecer. É como se a gente falasse de compaixão, falasse de amor, falasse de sabedoria, que aquilo ficasse muito vago, ficasse um pouco etéreo demais. Mas quando a gente corporifica isso, né, usa a própria expressão corporificar dentro de uma forma aparentemente grosseira, que tem um formato parecido com o que a gente imagina que é o nosso corpo, é como se ficasse mais fácil. E toda vez que a gente lembra daquela deidade, a gente lembra, na verdade, daquela qualidade. É uma forma, um meio hábil de nos ajudar a estabilizar isso. Né? Então, o Gyatro Rinpoche ele explica isso. Né? Ele diz assim, tal devoção é necessária enquanto houver consciência dual. Devido ao nosso hábito de dualidade e apego, é necessário cultuar ou venerar os nossos objetos de refúgio como externos a nós mesmos. Então, isso é uma coisa, o próprio Lama lembra, né, que a gente faz isso por um tempo, né? Uma pessoa vai passar o resto da vida fazendo isso. Com o tempo, ela vai reconhecendo que aquilo são expressões de sabedoria, são expressões de qualidades. E ela vai retirando a conexão com aquilo como sendo alguma coisa grosseira, separada dela, para ir reconhecendo dimensões mais sutis. Um dos melhores exemplos é a própria relação com o Guru Rinpoche. Se vocês forem ver no Lótus Branco, né, o Guru Rinpoche tem vários trechos em que ele diz assim, né, quando forem meditar em Guru Rinpoche, não meditem em Guru Rinpoche como ser de carne e osso. Meditem como sendo a própria intenção iluminada da sua própria mente. Isso é Guru Rinpoche. Então, com o tempo, a pessoa vai aprendendo a reconhecer isso. Então, Gyatro Rinpoche diz, particularmente, nas escolas budistas inferiores, isso é essencial. Por exemplo, enquanto um feto durante 9 meses no ventre, você está totalmente dependente da sua mãe. Quando você cresce e começa a amadurecer, você se torna dependente dos seus professores e, eventualmente, de você mesmo. O que você está fazendo é desenvolver essas qualidades dentro de você mesmo. Você não pode esperar que a sua mãe e o seu professor cuidem de tudo por você pelo resto da sua vida. No caminho espiritual, que se trilha internamente, é uma coisa gozada, né? Porque é um caminho que a pessoa trilha sem sair do lugar, vamos dizer assim. Apesar de parecer inicialmente que há um foco externo, eventualmente você reconhece que todas as qualidades devem surgir e ser desenvolvidas de dentro. Ou seja, a pessoa, em primeiro lugar, ela vai precisar do reconhecimento de que ela mesma vai precisar tomar as rédeas da vida dela, da condição dela para poder fazer as coisas acontecerem. Ela não pode imaginar que os lamas vão ser capazes de fazerem algum milagre acontecer dentro da mente dela, que é onde ela vai abrir e vai ver. Ela vai ter que baixar a cabeça, meditar, ela vai ter que olhar aquilo. Né?
Mas com o tempo a pessoa começa a se dar conta também que o próprio fato dela reconhecer qualidades nos outros significa que ela tem aquelas qualidades dentro. Então ela mesma vai vendo isso de forma mais sutil. Então o Guru Gyatro Rinpoche diz: devido à bondade de seus pais e à bondade de seus professores, você é capaz de compreender o seu próprio potencial. Quando isso se aplica ao objetivo da liberação ou iluminação, vocês devem reconhecer que a iluminação já é a sua própria natureza. É a verdadeira essência da sua própria natureza, como o Sol. Similarmente, a experiência da existência cíclica ocorre devido à sua própria percepção confusa e aflições mentais. A mente que atingirá a iluminação é a mesma mente que criou esse estado de confusão. Isso é muito bonito, né? Porque não é que o caminho vai produzir a iluminação já está lá. A mente da iluminação ela não está lá, ela é a nossa condição atual, nesse exato instante. A única diferença é que a gente não está reconhecendo isso. Mas no exato instante que a gente reconhece, a gente, por um instante, atinge a iluminação. Aí a gente perde, a gente deixa de renascer dentro do samsara. Né? Por isso que se diz que o samsara é sem princípio. Porque o samsara é incessantemente a produção de aparências vistas como externas. No exato instante que eu consigo reconhecer elas como lúcidas e inseparáveis da minha própria mente, eu repouso nessa condição que a gente vai chamar de iluminação. Todas as imagens dos Budas, Tankas, deidades de meditação, todas as mandalas, estátuas e assim por diante, são usadas como suporte, através do qual a verdadeira natureza da mente pode ser atingida. Então aqui ele está falando do Vajrayana, né? O fato de que a gente vai usar isso como um artefato. Então isso é o contexto usual do Vajrayana, do budismo tibetano. Dentro do cérebro, desse caminho que a gente está usando aqui, a gente não vai usar isso, a gente vai usar o silêncio. O silêncio como sendo a base na qual a gente vai iluminar as aparências, a gente vai iluminar a própria percepção que a gente tem da realidade, sem necessariamente depender de algum suporte externo que eu vou visualizar como algo construído. Né? Então é mais ou menos assim. Mesmo as meditações em silêncio que a gente for fazer a partir de shamatha, elas são meditações construídas, tanto quanto as deidades são visualizadas no Vajrayana. Né? Então mais adiante a gente vai precisar abandonar a sensação de shamatha no sentido de estar fazendo uma prática dentro de um ambiente dual. Porque o Lama lembra aqui uma passagem de Lujong Rinpoche, né? Lujong Rinpoche ele diz: se afaste de meditações fabricadas como alguém que se afasta de um louco. Porque com o tempo, ou com a intensidade que a pessoa pode dar à prática, aquilo pode levar a pessoa para uma condição desfavorável. Né? Porque se a pessoa não desenvolver lucidez ali por dentro, ela pode simplesmente amplificar o estado interno dela mesma. Então a gente vai precisar olhar para isso. Né? Então é como se por um tempo a gente aprendesse, não importa, a gente aprende a fazer as coisas de forma fabricada, de maneira artificial. A gente precisa disso, para mais adiante poder abandonar a artificialidade. Então é paradoxal. Então a gente entra num caminho artificial para mais adiante abandonar o caminho artificial. A gente toma um remédio para depois abandonar o remédio. Então é importante a gente olhar também para a nossa dimensão de apego ao próprio caminho, né? De apego à prática, apego aos estados que a meditação vai oferecer. O Lama brinca aqui com aqueles que têm conexão com o Vajrayana, que pode surgir uma relação quase que pessoal com as deidades. Né? A pessoa desenvolveu uma sensação de apego a umas, aversão a outras, proximidade com aquela, aversão àquela outra, e assim por diante. Né? Então isso não vem ao caso. Então a gente vai precisar ultrapassar isso. Então a gente usa essas condições todas como suportes para mais adiante a gente iluminar elas e liberar elas. Então esse é o meio hábito que ele usa aqui. Então a gente vai parar por aqui. Então a gente segue. Um abraço para vocês, boas práticas e até mais.